Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia. Mãe, nessa manhã o nosso tema é o amor. Mas dentro do conhecimento da cultura grega e a tradução joânica, nós sabemos que existem 3 tipos de amor, mas Jesus falou de um 4º tipo, que é necessário e prioritário a gente exercer esse tipo de amor. E a incógnita é o que é o verdadeiro amor. E dentro dessa divisão, conforme eu já expressei, existem 3 tipos, que é o amor ágape, que a gente sabemos pela tradição grega e foi escrito e traduzido dentro da palavra de Deus, esse amor ágape, esse amor de Deus. O amor eros, que é o amor entre homem e mulher, e o filho, o fileus, ou filos, né? Mas, dentro do primeiro amor, nós sabemos que é incondicional, não há acepção de pessoa, né? Porque o que está em Romanos 2,11, porque com Deus não há acepção de pessoa. Nós criamos acepcionalidade. Na realidade, nós somos egoístas. Nós prismamos mais os nossos interesses pessoais, as nossas necessidades prioritárias. Então, nós sabemos que o amor eros é o que também faz a base da família, o amor entre homem e mulher, a formação pela qual eu posso dizer familiar. E o filis, ou fileu, ou filos, que é o amor dos pais pelos filhos, né? Mas na realidade, será que todas as mães, todos os pais estão enquadrados nesse aspecto? O livro do profeta Isaías, né? Capítulo 4:15, né? Ele vai afirmar e diz que pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, e se não se compadeça dele, do seu ventre, mas ele faz atenuância, ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Então o amor de Deus é incondicional, não tem acepcionalidade, como eu falei, mas a orientação dada por Jesus é esse 4º amor que eu quero falar, que é pouco praticado. Eu tenho visto agora, nessa pandemia, as obras profiláticas, social e filantrópica sendo praticado, este amor que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo. Devemos praticar, exercer cotidianamente, conforme eu já expressei, que Deus não faz acepção de pessoa. Mas nós somos egoístas, né? Eu vou tomar como base aqui o capítulo 4 de Efésios, de 1-16, que ele vai nos dar um referencial dentro esse reconhecimento ministerial que nós devemos exercer. Rogo, pois, irmãos, eu, preso do Senhor, que não andeis como como é digno da vossa vocação, como foste chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, um só Deus Pai, de todos, o qual sobre todos e em todos. Mas a graça que foi dada a cada um, segundo a medida do dom
de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos o céu, para cumprir todas as coisas. E diz mais, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos dons dos santos, para com o ministério e a edificação do corpo de Cristo, né? Sem a rivalidade, sem a excepcionalidade, conforme já falei. Que o nosso amor, esse quarto amor, não é nós temos o amor de Deus, nós fazemos acepção, nós somos egoístas, arrogantes e interesseiros. Mas aqui diz, para que chegueis à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Teremos que ser muito doutrinados pelo Espírito Santo para que o nosso espírito se adeque à vontade de Deus em nossas vidas. Aí diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a o verdadeiro amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então nós vemos aí que o amor ao próximo, para a gente não ser egoísta, e esse amor ao próximo é o quarto amor que eu quero falar. Nós falamos, eu tenho um amor de Deus, não temos nada. Nós procuramos praticar algumas coisas, mas estamos bem longe desse aspecto, desse amor que é traduzido como ágape, né? Porque a Bíblia, em Efésios 4:27, também nos dá um suporte para não darmos legado. Como é isso, pastor? Diz, não deixe lugar o diabo. Outro ponto foi o de 1 Pedro 5:8, que ele nos manda ser sóbrio, vigiai, e ele diz que o diabo é o nosso adversário que anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? E para a gente resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, elas se cumprem em todos os irmãos nossos no mundo. E em Mateus 7, a gente fala que tem o amor de Deus, mas em Mateus 7, uma coisa que não se converte em nós é a nossa língua, é a nossa axiologia, a nossa argumentologia, a nossa conceitologia. Em Mateus 7 diz para não julgar, para não sermos julgados, para não condenar, para não sermos condenados, para não querermos tirar o argueiro do olho do irmão estando com a trave no nosso. Ou seja, a gente todo errado, a gente passa a ser hipócrita, a querer corrigir aquele que a gente acha que é imperfeito, e nós não temos esse direito. Que amor é esse que nós temos ao próximo? Nós podemos tentar ajudar quando necessitar, quando precisar, a gente está pronto para fazer isso. Porque é essa vigilância que temos que ter, é não julgar, não condenar, acharmos que somos superior. Então, aí já está nitidamente esclarecido que não temos amor ao próximo. Porque diz, não julgueis para não ser julgado, não condeneis para que não seja condenado.
para não tentar tirar a trave do olho do irmão, o cisco do olho do irmão, e a gente estando com a vida toda errada. E qual é a qualidade de exemplo teremos? Assim são muitas pessoas que dizem que tem amor ao próximo, mas nada. Ele tem a soberba de quer ensinar e nunca aprendeu, quer falar, mas não quer ouvir. Por isso que a vigilância que devemos ter é ser rápido no pensar e tardio no falar. Como é isso, pastor? Jesus ele dá um exemplo de prudência como a serpente, prudente como a serpente, simples como a pomba. A pomba, quando se sente acuada, vê o perigo, ela voa, ela sai de perto. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que a má conversação, ela corrompe o bom costume. Ou seja, uma influência destrutiva. A minha mãe, eu sempre, quando dava palestra no centro de recuperação, onde fui pastor capelão durante muito tempo, onde eu sou acadêmico na área de psiquiatria, eu comecei a fazer a psicanálise clínica, porque eu lidava não só com viciados, mas lidava com pessoas com problema psicológico. Muitos tinham problema neurológico e eu comecei a conviver e procurei me adequar para exercer esse amor ao próximo. E ela me dizia sempre, a minha mãe, que me ensinou, me diga com quem andas que eu te direi quem é. Aí há uma outra filosofia antiga que é um provérbio de ensinamento. Quem com porcos come, anda, se mistura, farelo come. E isso é o quê? Um pouco de fermento que leveda toda a massa. É a corruptividade dos bons costumes. Sabe por quê? Existem conselhos bons e conselhos maus. Tem conselho que quer falar, a pessoa quer falar, mas não quer ouvir. É conforme eu já falei, quer ensinar, mas não quer aprender. Sabe por quê? Nunca aprendeu? Ela tem axiologia, ela tem argumentologia, conceitologia. E isso diante de Deus é uma banalidade, que toda obra boa, toda obra má, ela há de ser exposta no dia do juízo. Aqui em Efésios, ainda, no livro de Efésios, capítulo 5, é do versículo aqui 14, tá? 14 ao 21, vai nos dizer assim, ó. Pelo que diz, desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto vede como prudentemente andais, não como necios, mas como sábio, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falai entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando-lhe sempre graça por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí aqui, olha bem, o amor ao próximo. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Deus. Será que todos querem fazer isso? Será que todos estão enquadrados dentro desse objetivo? Porque é o que eu estou falando, o argueiro aí, às vezes, é aquela partícula pequeniníssima, é um cisco que a gente repara, num defeito, no erro do cidadão, mas nós somos hipócritas, então pior ainda. E há uma referência de alguns teólogos aí, já falando de cultura grega, mas eu vou falar do maior filósofo que teve muito aluno. Alguns dizem que
o texto de 1 Coríntios 13 é um texto socratiano que Paulo usou com sabedoria para dar instrução. E ele faz uma declaração de tudo isso, referencial esse aspecto. E ele vai dizer que não basta ser religioso, mas tem que ter a essência da atitude. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse todos os dons de profetizar, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que Jesus nos ensinou. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso aproveitaria, né? Fazer por fazer, para aparecer, para descontar no imposto de renda, fazer em relação a outro, se beneficiando em cima de outro, para ter os louvores. Aí diz aqui, o amor é sofredor, é benigno, o amor não causa inveja, o amor não trata com leviandade, o amor não é soberbo, não fica com a exaltação. O amor também não se porta com indecência, com a malícia de se enaltecer, não busca os interesses próprios, não irrita e não suspeita mal, conforme eu falei, para não julgar, não condenar, não ter interesse, né? Ser bonzinho quando precisamos, fazer elogio quando queremos defraudar alguma coisa, tirar alguma coisa da simplicidade daquele que está sendo, né, futilizado, às vezes escravizado psicologicamente pela indução. Aí diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Salomão, ele mesmo faz uma referência. O amor não falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então em parte será aniquilado. E aí ele fala de quando era menino, que achava-se na sua arrogância do conhecimento, né? Era aluno de Gamaliel, ele estava sendo preparado para assumir um grande posto eclesiástico, mas teve um encontro com Cristo que mudou toda a sua personalidade, toda a sua arrogância, como diz no livro de Gálatas, que ele fala, vocês bem sabem o quanto me excedia na minha religião, no judaísmo, nos que eram da minha idade, eu exercitava a filosofia da fé dos meus pais, mas ele teve um encontro real. Então, o que fica aí essa base desse quarto amor, que é incondicional, que é o amor ao próximo, não é por interesse, não é por egoísta, não é para usurpar alguma coisa, mas é quando esse Espírito de Deus doutrina o nosso para praticarmos parte desse amor de Deus, que o amor de Deus é incondicional. Nós fazemos acepcionalidade, nós somos arrogantes, egoístas, nós somos interesseiros, infelizmente ansiosos, desobedientes, e por isso é que condenamos, julgamos, e estando quadrado dentro dessa falibilidade do amor ao próximo. Mas que fica essa palavra nessa manhã esclarecedora desse quarto amor, que nós sabemos que o amor ágape, nós não temos esse amor de Deus, não exercemos, não temos qualititude, que quando houve a desobediência adâmica, a virtuosidade da desobediência, do pecado, ela generalizou, ainda que Cristo, que nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos,
nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, mas aí ainda vai haver falibilidade. A Bíblia diz, se falarmos que não mentimos, que não erramos, que não estamos enquadrados dentro do que eu estou falando, a falibilidade do amor ao próximo, fazemos Deus mentiroso. Então, vamos procurar verdadeiramente exercer e praticar, segundo a palavra, o amor ao próximo. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Que Deus os abençoe. Eu afirmo que Luffy é suede ayau leila mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.